O filme Obsessão, que é um dos maiores sucessos da atualidade, ele aborda um tema extremamente curioso e interessante, onde tem ali uma amarração amorosa, onde o personagem do Beer, ele faz ali um desejo, né, que ele tem ali um salgueiro que ele quebra fazendo um pedido, onde ele quer que a Nick, a personagem principal, goste dele, se apaixone por ele e viva em função dele enquanto vida amorosa, vida romântica. E aí o cara, ele se arrepende profundamente, porque os eventos que acontecem depois de tirar esse livre-arbítrio ali da personagem da Nick, são eventos muito catastróficos que levam, assim, ao casal perder praticamente a vida, né, de todos os companheiros ao redor, a estranheza que causa na sociedade, nos amigos em quem os conhece, pessoas que ficam irreconhecíveis, e isso não se trata apenas da telinha, não se trata apenas do cinema. Eu vou relatar aqui hoje alguns casos que estão aí de relatos mesmo, que eles tiveram uma amarração amorosa que deu super errado, ou que não apenas deu errado, mas ele também quis desfazer, ela quis desfazer, porque não era muito bem por aí que eles queriam conduzir aquela amarração bem leve. Então hoje abordaremos o filme Obsessão com esse paralelo com a realidade. O que é real e o que é ficção? Será que o filme foi inspirado em eventos reais? Vem comigo então, chega nesse like aí pra dar essa moralzaça no vídeo e venha mesmo, se inscreva aí, faça parte comigo dessa família que só cresce. Seja muito bem-vindo aqui no Cinema com Juba e eu espero muito que você goste. Vamos lá então. Esse filme do Obsessão, ele tem a Nick e o Beer, né, que são os personagens centrais ali, os personagens envolvidos na trama quando se fala do desejo do Beer. Então ele tem a paixão por ela, ele gosta dela, ele quer que ela se apaixone por ele. E ela é uma moça assim, super pra frente, estudiosa, ambiciosa, quer levar sua carreira pra um lado que não tem nada a ver com aquele mundinho que o Beer vive. Aquela casinha, aquele empreguinho, aquele carrinho, sabe, aquele arrozinho com feijão, aquela vidinha bem pacata e bem morna, vinda daquele personagem de um cara assim que é bem chato, sabe? Ele é o chato. E aí ele, olhando para ela e não tendo nenhuma capacidade de conquistá-la da maneira tradicional e de uma maneira assim, honesta, justa, onde de fato joga o jogo, ele simplesmente vai para uma lojinha de esoterismo e ele compra ali um salgueiro do desejo, né? Que é uma caixinha que, faça seu pedido. Você fala, tá, é igual pegar a moeda, jogar na fonte do desejo e nada, né? Tem nada que possa acontecer ou nada bem realista ali naquele evento, naquele fato. E ele chega e quando ele quebra aquele salgueiro do desejo e faz o pedido, do nada, a Nick fica vidrada nele. Ela fica parada, paralisada pelo cara, e aí ela não consegue sair de perto dele, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue viver a não ser em função dele. Ela fica totalmente fora do contexto normal, ela fica uma pessoa que ela é apenas um espectro, ela tá ali como se não estivesse, ela é uma lembrança do que ela foi um dia, o corpo está ali, o olhar é completamente diferente, a maneira de falar, o comportamento, ele não tem nenhum tipo de vínculo com o que ela foi anteriormente. E isso é uma coisa que você fala, tá, beleza, é o filme, parou por aí. Até o momento em que nós vamos fazer as pesquisas devidas e ver os relatos do que está acontecendo. Nós temos hoje uma matéria, que ela foi uma matéria assim bem grande, no Wall Street Journal, onde tem ali no Brasil, muitos divórcios estão acontecendo. E pessoas que falam, poxa, mas divorciei de bobeira, não era para ter acontecido assim, não queria que fosse desse jeito. Aquela coisa do cotidiano que vai levando um para cada lado. E aí tem relatos, pessoas que deram os seus depoimentos nessa matéria do Wall Street Journal, eles disseram que fizeram sim a amarração amorosa. Eles procuram ali alguém na internet, algum daqueles cartazes que fala, traga o seu amor de volta. Sabe aqueles cartazes que você vê na rua que são bastante complexos. Você olha pra aquilo e fala, traga o seu amor de volta, R$ 50. Você fala, isso aqui, né, tá totalmente fictício, totalmente fora da minha realidade. Até que vê os relatos. Uma moça
Ela deu depoimento e ela fala exatamente essas palavras aqui, ó. Ela fala que ela fez ali o processo de amarração amorosa, né. Ela quis fazer aquele trabalho e ela pediu pro o marido dela voltar e ficar com ela. E ela disse que o marido dela, depois da amarração, ele não a deixava sozinha nem por um segundo. E ela fala: "A minha vida se transformou no inferno na terra". Ela precisou pagar outra feiticeira para desfazer o trabalho. Cara, você imagina então, ela chegou e fez o processo de amarração, fez ali, isso aí é difícil até de acreditar, mas ela garante que o marido dela, ele deixou de ser o marido dela para ser apenas uma assombração dela. Ele fica em cima dela sem conseguir se desvencilhar, mesmo contra a vontade consciente dele, ele fica em cima dela e ela deixa de gostar daquilo que ele se transformou, aquele encosto. E isso acontece também no filme. Quando o Beer, ele faz aquela amarração, aquele desejo da Nick ficar perto dele, a Nick passa a ser um estorvo na vida dele. A Nick passa a ser um sério problema, não só com ele dentro de casa, mas também um problema da sociedade. Ela não se comporta mais de forma normal, né, em rodinhas de amigos, em restaurantes, em qualquer lugar que seja, e passa a ser ali um objeto de espanto dos amigos ao redor. Fala, como assim? A Nick não é mais a Nick. O que que você fez com ela? Questiona o Beer. O que que você fez com essa pessoa? Ela não é a Nick. Ela não está com você por livre e espontânea vontade. O que você fez? Só que quando você vê a Nick, ela tá ali, em pé, normal, querendo ficar com o Beer. Então, quando tem esse processo de amarração, se é que ele existe mesmo na vida real, como esse relato dessa moça aqui para o Wall Street Journal, então nós temos sim algo a colocar ali, a pulga atrás da orelha. Existe algo que pode ter acontecido. E isso aqui foi uma matéria do Wall Street Journal. Eles colocam aqui que esse fenômeno tem também uma comercialização dele. Então você tem assim, ó, os cartazes que eu faço o homem se apaixonar por você em 24 horas por 100, R$ 200, pagamento no cartão, e feiticeiros assim de algumas religiões, eles acabam trazendo sim o teu parceiro, tua parceira pro teu lado. E isso é uma coisa muito curiosa, não é verdade? Existe um outro relato de uma outra moça que falou no Canal Assombrado. Ela falou que ela também fez um processo ali de amarração com seu próprio marido e que o marido, ele deixou simplesmente de ser ele. Esse aqui, ele ainda tinha uma certa vidinha que ele conduzia, ela trabalhava, ele também trabalhava. Então ela relata que ele começou assim a ficar muito em cima dela e muito possessivo, e que depois do ritual ele ficou completamente apegado a ela. Então ele queria estar com ela o tempo todo, não permitindo que ela tivesse uma vida ali, nada que pudesse ter uma lógica, né, pra ela ser. Ela queria apenas o cara normal que gostasse dela, mas ele passa a ser uma coisa pegajosa a ela. Ele ligava e mandava mensagem de texto o tempo inteirinho também pra ela, e ele ficou ciumento e controlador a ponto dela não aguentar mais. Então você imagina aí, o cara, em vez dela, que era ciumenta e fez um trabalho pro cara ficar perto, inverte os papéis e ele passa a ser um cara ciumento e controlador. Então agora ela, com qualquer tipo de amizade, pessoas do trabalho, qualquer saidinha pra qualquer coisa, passa agora o cara a ter esse ciúme dela aí. Então olha como o jogo vira, né? E aí ela fala que ela chegou num ponto tão grave da coisa, que ela teve que até contratar. Ela falou pra ele que ela tinha feito o trabalho e que ela iria agora desfazer o trabalho. E no momento que ela fala que ela vai desfazer pra ele sair de cima dela, ele passa a ficar agressivo com ela, totalmente nervoso, e ele não quer que ela desfaça o trabalho. Então ela procura ajuda espiritual para poder levar para outro plano, para poder desfazer, e diz que resolveu. Diz que deu certo, mas assim, olha o tamanho do problema, olha o tamanho do buraco em que ela se enfiou. Teve também um outro caso que um pai de santo, ele teria relatado que uma senhora de entre 55 e 65 anos, ela o procurou porque ela queria a atenção e o amor de um cara mais jovem. Era de um cara mais jovem que ela, alguns bons anos mais jovem. E o pai de santo disse que fez o trabalho lá. E nesse momento,
ela começou a ficar também perseguida pelo cara mais jovem. E esse cara, ele ficava perto dela de tal maneira, sufocando, não permitindo que ela respirasse, que ele cobrava a atenção. Esse aqui, ele cobrava a atenção dela de maneira assim sobrenatural também, e levou ela a ligar de volta para esse pai Igor e falar: "Ó, eu quero desfazer". E ele teve que fazer um outro trabalho reverso, e no momento em que ele foi desfazer tudo, ele desfez, e aí ela falou: "Não quero isso nunca mais pra mim, isso aqui não é amor, isso aqui não é carinho, isso aqui é uma perseguição absoluta". É muito comum o pessoal utilizar esse tipo de prática, e alguns dizem que realmente funciona, né, e usam cordas vermelhas, mel, o plantas, usam um monte de coisa, né, que até vimos em filmes e séries já, e eles fazem aquela mandinga, aquele ritual para poder fazer essa amarração amorosa. Eu acho que o lado mais pesado de tudo é que, independente de o que você quer, você não tá utilizando apenas o lado do livre-arbítrio e o que você faz com a sua própria vida. Você tá utilizando a vida de terceiro, você tá influenciando, se é que isso dá certo, influenciando na vida de terceiros e tirando o livre-arbítrio, tirando o poder de escolha de outra pessoa. Isso é uma prisão. Se isso acontecer e de fato for algo real, você está utilizando uma prisão mental, um cárcere mental, onde a pessoa não está mais lá. No filme do Obsessão é pesadésimo, né, ele não é apenas, não tô falando aqui de agora do final do filme, com spoiler, total spoiler aqui agora, não tô falando de quando a Nick pega aquela amiga que ela tem ciúme e ela tira a vida da moça no carro naquela cena violentíssima, nem tampouco da cena da casa quando eles estão com a arma, a cena final, e ali começa um matar o outro ali, não é nem disso que eu tô falando, né, porque ali foi uma parte de ação do filme, uma ação que poderia, deu um grau legal pro filme, mas é uma ação que poderia até ter sido evitada se simplesmente o Beard tivesse ficado com a porta fechada e a Nick na casa dele, com ele ali bancando ela e não voltado atrás. Ali é uma coisa assim que o filme, ele, na hora da ação, ele não tem problema, não precisaria nem ter. Agora eu tô falando do momento em que a Nick volta pra consciência. Aqueles momentos que ela volta pra consciência, ela tá lá toda apaixonada, né? Debilitada, você vê que o olhar tá em transe, e ela tá, Bia, daí a pouco na hora que ela volta, não sou eu, me solta, pelo amor de Deus, e aquela gritaria, e daí a pouco ela volta pra hipnose de novo, e aí volta aquela calmaria, isso é um terror profundo de pensar, isso é um terror psicológico muito profundo. No filme eles até levam ao cara que inventa aquele salgueiro do desejo, ele tem ali em algum momento, ele consegue colocar o espírito da Nick pra conversar com o Beer. E o espírito da Nick é só gritaria, me solta, pelo amor de Deus, e gritos de desespero absurdos que cada segundo ali impactam. Cada segundo ali é um pesadelo maior, né? Então, nesse filme, relata bem o que pode ser o lado do outro, né, acho que quando nós temos alguns relatos também de pessoas que eles foram as pessoas que tiveram um trabalho feito contra si, e eles falam: "Eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava em transe, eu não tinha controle, eu não queria estar ali, mas eu estava". Então esses relatos, eles são de pessoas que supostamente tiveram ali um ar de consciência em algum momento, né, depois o trabalho acabou, essas pessoas voltaram, mas no filme é algo pesadésimo e algo que se de fato acontece. Olha, esses relatos eles mexem pra caramba comigo, e esse filme, ele é um filme que traz esse tom profundo, muito por ele estar bem próximo de uma realidade mística, né? Realidade mística não existe? O misticismo, quando você pode acreditar que ele é uma realidade, esse filme, ele é um primor. Mas fala comigo aí, eu queria muito saber a sua opinião, não só do filme Obsessão, mas se você conhece algum relato, traga pra cá também, vamos trocar uma ideia, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse like aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!